prefiro não me identificar, paz do Senhor, por ser algo pessoal, mas eu tenho 30 anos, com 20 anos eu separei, com 17 anos eu cheguei a Jesus, casei depois, com 20 anos eu separei. Antes da carta do divórcio, eu tinha cometido 2 adultérios, porque eu não queria mais, então para mim eu já estava livre, não tinha essa ideia, cometi 2 adultérios. Hoje sou firme no ministério, já faz algum tempo, e quero almejar ser pastor, então eu não posso ser pastor. Eu queria saber o que o pastor Juliano pensa do texto 1 João, capítulo 1, do 7 até o 10. Pastor César, bom dia, paz do Senhor. Só uma colocação no debate a respeito de Davi. Ele foi pego, ele teve problema com adultério, porém, o que aconteceu? Deus perdoou, Deus não tirou o ministério. O que houve foi a consequência. Como é que a gente vai restaurar as pessoas se não houver o perdão e a possibilidade das pessoas restaurarem? Bom dia, pastor César, bom dia a todos aí do debate. Eu gostaria de saber se o divórcio ele só pode vir através de adultério. E se a pessoa vive com a pessoa, já não tem aquele amor, aquele carinho, aquele respeito. Nem todos os casamentos terminam por causa de adultério, né? As pessoas focam muito no adultério, mas muitos casamentos não acabam por causa só da traição. A paz de Deus para todos aí da mesa, irmão César, irmão Juliano e o outro pastor aí. Então, estou assistindo o debate aí, eu estou de acordo com o irmão Juliano. Esse pastor aí da pergunta aí, se ele pecou, adulterou, ele não tem exemplo para ensinar mais para ninguém. Ele tem que sair fora, ele tem que dar o cargo para outro, senão fica perdido, fica uma igreja morta, porque ele vai ser obrigado a defender todos aqueles que praticaram a mesma prática que ele praticou. Então, se ele errou, o exemplo dele não é suficiente para ensinar mais ninguém, não. Já era. Manda ele cair fora, não tem condições não, tá bom? Deus abençoe. E é isso mesmo, gente, Então, pastor, sobre o texto que ele falou de primeira epístola de João, não tem nada a ver um texto com o debate. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus nos purifica de todo pecado. A salvação é para todos. O sangue de Cristo foi vertido por todos. Então, se todos Jesus que se Jesus perdoa esse pecado, ele te perdoa, mas com uma condicional. Nunca mais você vai pregar isso. Não, é porque o pregar é dever do cristão. Pregar é dever. Você me entendeu. Lá na igreja, como pastor. Como sendo pastor da igreja, cometeu adultério, nós temos que entender que ele se arrepende, ele é perdoado. Se ele continuar com a mesma esposa, tem um tempo de tratamento, de disciplina, e aí lá na frente, quem sabe ele possa voltar a dirigir. Agora, este pastor adulterou contra a esposa dele, se casou com a outra que ele cometeu adultério, está com ela e quer pastorear a igreja? Não, aí, ao meu ver, o reino não é dessa forma. Pastor... Só desculpa, um minutinho, sobre Davi. Davi também não tem nada a ver com essa questão. Davi, ele cometeu um adultério. Mas quem falou de Davi aqui? Não, houve de Davi, né? O que fazer com o texto de Davi? Bom, mostra a graça. A graça já no Antigo Testamento, mas as consequências Davi teve. Inclusive, se no Antigo Testamento você roubasse uma cordeira de alguém, você pagava 4 vezes. Como ele pegou a única de Urias e ainda pediu para matar Urias, ele pagou 4 vezes. Aminon estrupou Tamar, Absalão matou Aminon, o filho com Betseba nasceu morto do adultério e depois Absalão foi morto, ele pagou 4 vezes. A consequência estava na casa dele. O pastor que dirige a igreja, ele comete um adultério, tem as consequências eclesiológicas. Se ele se arrepender, ele é perdoado. Bom, Davi pagou 4 vezes porque ele mesmo fez a sentença. Não foi Deus que deu a sentença. Deus foi lá para perdoar Davi. Ele não deixou ouvir a história toda. Ele se adiantou. Disse, não, esse cara não fica no meu reino. Vou matar ele e antes ele vai pagar 4 vezes, depois vou matar ele. Porque eu não admito que um cara ruim desse permaneça no reino. Quem é o cara? Esse cara é você. Aí ele viu que ele tinha dado uma sentença para ele. Ele vai pagar uma sentença. Só que Deus falou assim, Deus passou de ti o pecado, você não vai morrer. Porque o pecado de Davi era sentença de morte. Então Deus já lá no Antigo Testamento... Ele pagou 4 vezes de outro jeito, né? Porque ele não morreu, né?
E não morreu. Deus falou, você não vai morrer. Mas teve consequências. Então, mas porque ele disse, esse cara vai pagar 4 vezes mais. Ele disse, ele falou com a própria boca dele. Exato. Vamos lá, tem o vídeo aí, pronto. São um ou dois? São dois ou um? Um só? Então pode soltar. Vai. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alcionei Miranda, sou advogado e pastor ordenado pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Para cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Musical, o pastor César também que está conduzindo aí esse tema. O pastor divorciado pode dirigir uma igreja? E eu confesso a vocês que quando fui convidado para gravar esse vídeo, eu pensei 1 milhão de vezes se deveria ou não falar sobre este assunto, que para mim foi um dos assuntos mais difíceis em toda a minha vida. Eu que já tive a oportunidade de participar de diversos debates aí na Rádio Musical, presencialmente, na época do nosso saudoso amigo evangelista Carlos Apolinário, também diversos debates com o pastor Roberto Carlos Cruvinel. Enfim, agora falar sobre um assunto que é espinhoso, né? Vou contar um pouquinho da minha história e ver se posso contribuir. Acredito que isso vai ajudar alguns aí. Eu saí de casa aos 15 anos e me amiguei com uma mulher que era então 10 anos mais velha que eu. Eu tinha 25 anos, eu 15. E aos 15 anos, em razão até desse momento turbulento que eu passava na minha família, eu comecei a frequentar a igreja evangélica e me converti aos 15 anos. Aos 18 anos eu já era líder de jovens. Aos 20 anos eu já estava dirigindo igreja, a Assembleia de Deus aqui do Jardim Santa Luzia. E desde então não parei mais de dirigir igreja, dei aulas de teologia em diversos institutos, IETEB, ETAD, IBF, escrevi livros de homilética, ministrei em congressos, encontro de jovens, encontro de casais. Enfim, eu tinha um ministério extremamente ativo, exerci diversos cargos administrativos na igreja, secretário, tesoureiro de campo, vice-presidente do campo. E aos 39 anos, então, eu me vi um acúmulo de atividades, um acúmulo de atribuições já como advogado. Me vi num estágio de depressão muito profundo. Tão profundo que eu, por diversas vezes, pensei em tirar minha própria vida. Estou falando isso a primeira vez aqui em público. As pessoas mais próximas que sabem sobre essa fase difícil da minha vida. Que eu vivia em um período de depressão muito difícil. Onde eu olhava para os lados e, apesar de todo o ministério, eu me lembro bem de um dia que eu acordei, olhei para a minha vida e disse, poxa, tudo que as pessoas desejam ter, eu tenho. Graças a Deus, uma boa profissão, graças a Deus, uma boa família, graças a Deus, uma boa casa, carros, dinheiro, um ministério, prestígio na cidade, mas eu não quero mais viver assim, eu estou infeliz. Eu comecei a chorar e eu briguei comigo mesmo para não tirar minha própria vida. Bom, o Sandro está dizendo assim, parece que o pastor César está bravo. Vocês estão achando isso? Não. Estamos acostumados. Eles estão caminhando bravo, então, né, Jesus? Verdade. Então, vamos lá. Voltamos aqui. A Érica está dizendo assim, Deus me livre me aconselhar com um pastor adúltero, né? Você pensa assim, se o adultério e divórcio foi antes de Cristo? Como então, assim? por exemplo, o João e a Maria casou ímpio. Aí o João aprontou, casou com a adúltera, ímpio. Aí pastor, se converteram. Olha, e aí? Eu acho esse assunto muito delicado, esse campo, né? Complicado. Eu tenho em minha mente a ideia de que Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. Mas não sou unânime nisso. Existem vários pensamentos sobre isso. É um assunto muito